Bem-vindo ao Checkpoint, a sua parada obrigatória para falar sobre cultura geek. Eu sou o Marcos Ferreira. Eu sou o Gabriel Ramos. E hoje a gente vai falar sobre uma obra que a gente debate praticamente toda hora, né não? A gente vai falar sobre Cavaleiro do Zodíaco, cara. Ou como conhecido mais na gringa, Saint Seiya. Solta a vinheta. Os Cavaleiros do Zodíaco. Então, como começar falando sobre essa obra sem pensar quase que de imediato na opening mais conhecida, Pegasus Fantasy? Pegasus Fantasy do nosso grande vocalista do Angra, Edu Falaschi. Faça elevar o cosmo no seu coração. Tá aí uma curiosidade que eu vim descobrir agora há pouco, basicamente. Mas falando sobre Open, eu ainda prefiro a Open da saga Hades. Famosa pelo mundo, como é conhecida pela dublagem, né? Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Cara, Canta essa sem dúvidas é a minha favorita. Não tem outra. Curiosidade sobre os bastidores. Cavaleiros do Zodíaco é uma obra que começou em 1986, mas o anime foi quase simultaneamente lançado junto com o mangá. Nossa grande mercenária Toei. O que acabou gerando a saga de Asgard, que muita gente considera como uma das favoritas. Embora não seja minha favorita, ela tem seu valor. Tem umas lutas ali muito boas. Simplesmente as lutas do Alberic, pra mim, são as melhores. E a do Siegfried também. Aquela ali não tem como. Essa é maneira. A saga de Asgard, ela não é uma saga canônica, né? Ela não existe no mangá. Foi criada porque o Kurumada tava ali enrolando pra terminar de escrever, né? Como nossos grandes mangakás aí gostam de entrar em ato. O impacto cultural de Saint Seiya. O que contribuiu para o anime se tornar tão popular no Brasil e acabar sendo mais popular até mesmo do que no Japão? Cara, as lutas são muito boas. A gente que gosta muito de A lutinha é muito forte. poder da amizade. Tem que ter, né, mano? Poder da amizade. Clássico. É uma coisa que sempre teve presente ali e que inclusive trouxe também muita influência em algumas obras atuais, inclusive. Atuais, digo, depois dos anos 2000. Por exemplo, a mais conhecida que talvez vocês tenham pensado assim que a gente falou, Fairy Tail, que é uma obra que traz consigo o maior peso do valor da amizade, entende? E também não é à toa, saca, filha? Uma das coisas que fez o anime se tornar popular também é a ótima dublagem que ele tem, né? A dublagem brasileira é sempre muito boa. Com certeza. Muitas pessoas não gostam atualmente, assim, sobre a questão de dublagem, tem muita conversa, muito tópico sobre preferir animes dublados ou animes no original ou legendado. Mas, cara, se tratando de Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que é muito bom você apreciar o trabalho da dublagem brasileira. Porque tem toda uma direção muito boa, as vozes se encaixam muito bem com os Muito personagens. Não tem como você pensar no Seiya sem lembrar daquela voz marcante do Hermes Baroli. E que, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas tem um leve caso de nepotismo na dublagem de Cavaleiros do Zodíaco. Porque nós temos o Seiya, com o Hermes, dublado pelo Hermes Baroli. Nós temos a Sasha, do Lost Canvas, o spin-off de Cavaleiros do Zodíaco, que é dublada pela Luciana Baroli. Nós temos o próprio vilão Saga, que é dublado pelo pai do Hermes, o Gilberto Baroli. E temos também a Saori, que é dublada pela Letícia Quinto, que é irmã do Hermes e da Luciana. Ia ficar muito na cara se ela botasse Baroli também. Análise narrativa. A estrutura das sagas, repetição de fórmulas. Você acha que isso continua sendo usado ultimamente da mesma forma como foi usado nessa obra? Cara, algumas obras sim. Você vê, Dragon Ball usa a mesma tática de torneio desde 1900 e bolinha, né? Mas isso acaba tornando um anime um pouco repetitivo para os tempos atuais. Hoje em dia, uma animação faz mais sucesso quando ela mais rushada, tem ali por volta dos seus 12 a 24 episódios
É muito difícil um anime fazer sucesso com muitos episódios assim, a menos que seja uma obra já conceituada, uma obra famosa. Por exemplo, Black Clover, Naruto, Boruto, próprio Dragon Ball. Boruto é um pouco forçado de dizer sucesso. Embora eu seja fã dessa obra, porque, na minha opinião, o que estragou Boruto foi simplesmente terem lançado um monte de episódio filler, enquanto o mangá ainda estava ali para ser cozinhado. Não foi isso que Naruto fez durante toda a sua obra? Foi. Mas voltando à questão sobre CDZ, essa fórmula que eles têm de ficar repetindo constantemente durante os arcos, a questão de você sempre ter um objetivo com pouco tempo para se cumprir, você ter ali uma certa corrida contra o tempo, isso acaba sendo um pouco maçante, mas só quando a gente para de analisar, porque eu não sei você, eu não sei vocês, mas quando a gente está assistindo aquela obra, a gente fica preso naquilo ali e pode ser que a gente nem acabe notando muito esse fator. Mas se você parar para analisar, nós temos a corrida contra o tempo nas 12 casas, quando eles precisam retirar a flecha do peito da Saori. Nós temos também na própria saga de Asgard, que eles repetiram essa forma até mesmo no filler. Nós também temos a corrida novamente no arco de Poseidon, onde a Saori se encontra lá naquele pilar e eles tem que destruir o pilar a tempo, né? Precisam destruir os pilares, senão o mundo vai de ralo. De ralo literalmente, porque aquilo ali vai Uma mudar. bela cena, tá? Inclusive aquela cena final de destruição do pilar ali com as armaduras de ouro, eles vestindo as armaduras de ouro, é uma bela cena, tá? O papel dos protagonistas secundários. Por que Yoga, Shiryu, Shun e Ikki, eles são mais do que personagens secundários do Seiya? Pô, os caras, logo na primeira saga lá, os caras mostram que veio, né? Os caras Na Guerra Galáctica? Dá a vida ali. Inclusive aquela luta do Seiya com Shiryu é simplesmente muito boa para um início de saga. Porque eu não sei se vocês lembram, mas tem uma referência dessa luta lá na saga de Asgard, justamente na luta contra o Siegfried. É uma luta onde o Seiya ou o Shiryu, eu não me recordo exatamente agora, mas um deles se lembra da luta que eles tiveram na Guerra Galáctica e eles assimilam o que ocorreu naquela luta com a luta do Siegfried, que é o que permite o Seiya a derrotar o último deus guerreiro que faltava. A saga Asgard não é muito meu forte. Eu, na época que comecei a assistir Cavaleiro do Zodíaco, assisti por DVD, né? A gente ia na falecida locadora, alugava os DVD, pegava ali. Esse DVD é do episódio tal até episódio tal. Pegava. Da saga Asgard nunca tinha, mas né? Eu fui assistir bastante tempo depois e também já não é a mesma coisa, né, cara? Às vezes a gente assiste por nostalgia, mas a gente sente que não é a mesma coisa. Por falar nisso, como você assistiu o Cavaleiro do Zodíaco a primeira vez? Olha, a primeira vez foi bem na infância mesmo. Os meus pais, eles cresceram nessa época mesmo, eles pegaram diretamente na TV. E eu tive acesso ali por volta dos meus 5 anos, mais ou menos, quando meu pai ele me deu um DVD. Só que eu tive o privilégio de pegar os episódios um depois do outro. Eu lembro também que a gente tinha uma fita VHS. O videocassete, ele inclusive já estava nas últimas. Eu assisti aquela porra daquela fita pouquíssimas vezes. A representação da violência em CDZ. Porque CDZ era uma obra, assim, é considerada antiga hoje em dia, por ser dos anos 80, mas que ela desde sempre carregou um combate sangrento, por assim dizer. É bem comum você pegar cenas onde os personagens estão cobertos de sangue. As cenas onde o Shiryu fica cego, o Shura perfurando o coração dele. Esse tipo de cena é constante. Até mesmo a cena do Seiya na Casa de Leão, o combate dele com o Ayora é bizarro. Sim, muito bom. Mas isso é uma característica dos animes da época, né? E o Yu Yu Hakusho também era um anime bem sangrento. Agora, o que você acha que fez algumas produtoras de anime, alguns estúdios, darem essa certa censura? Porque se você vê alguns animes relativamente atuais,
o Fairy Tail, por exemplo. Fairy Tail é uma luta onde tem personagens com espadas e quando eles se cortam, simplesmente não sai sangue. É, o famoso Kill Bill que corta e sai água, que acabou o sangue do estúdio. É simplesmente um corte que o inimigo morre E não morre. sem sangrar. Você acha que tem alguma necessidade de estar acontecendo esse tipo de censura? Os telespectadores eles se tornaram mais sensíveis com o tempo? Não, é porque hoje em dia tem mais estudos sobre isso. Dizem que dá tendências violentas. O mercado chinês também é um dos maiores consumidores de anime no mundo. E a China é muito restrita com isso de censura. Aí acaba os próprios produtores já se adaptam a isso antes de chegar lá, entendeu? Se Cavaleiro do Zodíaco fosse lançado hoje, ele seria considerado woke? Com certeza. Eu não sei se vocês assistiram, mas pra quem não assistiu, na Saga das 12 Casas tem um evento que ocorre onde os personagens são separados. E tem um dos personagens, o Yoga, ele é levado pra casa de Libra. A casa de Libra, ela está vazia nesse arco, ela não tem nenhum guardião. Porém, o Camus, Cavaleiro de Aquário, ele congelou o Yoga, que é considerado seu pupilo, por ser o mestre do mestre dele. E quando os cavaleiros os outros eles chegam na casa de Libra, tem uma cena onde, após eles quebrarem o chifre de gelo com as armas de Libra, tem uma cena em que o Shun, ele envolve o corpo de seu companheiro e usa seu cosmo para aquecê-lo, para fazer com que ele desperte. Mas isso é necessário. É necessário. Eu não É um disse mal que não necessário. Mas acontece que o mangá é um pouco diferente. Não que mude muita coisa. Essa cena ela tem uma leve diferença aqui, outra ali. Talvez eles não estejam muito próximos. Mas se essa cena em específico fosse lançada nos dias modernos, esquece. O tanto que aquilo ali ia ser chamado de woke não tá escrito. Sei lá, mané. Talvez. Tem coisa pior aí. Porra, tem coisa pior, mas... No próprio CDZ aí, eles botando o Shun, um personagem feminino. Aquela animação podre da Netflix. Horrível. A Netflix acerta quando não é ela que produz. O papel das personagens femininas. Você acha que a Saori, a Marin, a China, elas tiveram um papel fundamental, uma grande importância? Ou foram só personagens mal aproveitadas? A Saori não. A Saori é uma péssima Atena. Olha, eu vou concordar com você. No quesito de Atena, eu diria que a Sasha... Não, a Sasha é tá um indiscutivelmente... patamar... 40 patamar acima. Indiscutivelmente. A Atena fica ali... só serve pra ficar lá. Salve. Então você acha que ela é uma princesa a ser resgatada? Eu acho também. Caralho, pra ser sincero. Porque eu acho que isso vai mais na parte de não saber como trabalhar o personagem, cara. Porque, tudo bem, ela ser vítima na Saga das 12 Casas é completamente compreensível. Mas na saga de Poseidon, eles repetirem o mesmo plot. Ela precisa ser resgatada de novo. Na saga de Asgard, ela tem que ficar parada pra reduzir o desgaste das geleiras. Ficar a saga Tá de inteira sacanagem. na ponta daquela rocha. Tá de sacanagem. Na saga Hades tudo bem também, ela se salva ali, até porque foi necessário, Foi né, parte cara? do plano dela. Sim. Dessa vez ela quis ser sequestrada, quis morrer. Então tudo bem. Ali O plano dela não. Plano de Chaka. Você acha que a obra envelheceu mal em termos de ritmo, narração, aos tempos modernos, assim, por assim dizer? Cara, a minha opinião é que ela teve um certo envelhecimento não muito bom. Por quê? Porque se você observa como tá os animes atualmente, eu não sei se isso é no geral, não posso estar afirmando dessa forma, mas, cara, quando você pega o CDZ clássico e compara com o Ômega, o pacing... Ômega
Não, a gente sabe que o Ômega é uma merda. Mas, mas quando a gente tá falando de pacing, de acompanhamento de termos de narrativa, cara, é a mesma coisa. Não estou questionando a mesma fórmula, mas eu digo o mesmo ritmo. O ritmo narrativo, ele é basicamente igual. Sim, é verdade, cara. Talvez a gente tenha, assim, muito mais saudosismo com Cavaleiro do Zodíaco. Hoje em dia eu não consigo mais parar pra assistir animes assim, nesse mesmo formato. Então, eu gosto de um anime com uma trama maior. Diferente desses animes de 12, 24 episódios, eu prefiro uma obra que seja mais aprofundada, que tenha uma quantidade maior sim, mas eu gosto de história. Uma coisa que ultimamente tem acontecido, principalmente com One Piece, é o problema do pacing. Que o anime já passou de 1000 episódios. Só que, se você for comparar com o mangá, tudo bem que o mangá também está uma merda, me desculpem. Só que o pacing do anime, a Toei simplesmente arruinou. Open de 2 minutos e end de 2 minutos, mais aquele cortezinho no meio. Sem contar 50 bilhões de episódios de recapitulação. Porque. Sim, o episódio já começa os primeiros 10 minutos. No último episódio, como se fosse um Dragon Ball de 1990. Porque a Toei pensa que os telespectadores têm Alzheimer. E o que acontece? Quando a gente tá falando de pacing da obra Cavaleiro do Zodíaco, a gente relaciona muito mais a Toei. Por quê? Porque a Toei, desde sempre, ela tem feito esse processo de ficar estendendo, de ficar rendendo. Inclusive, tem um meme na comunidade que é os Cavaleiros do React. Eu não sei se vocês conhecem, só que são cenas onde os personagens olham uns pros outros e repetem simplesmente todos eles a mesma frase. Isso é absurdo, isso é absurdo. A Toei, ela acha que as obras que ela pega, ela vai numa caixa de laranja e espreme até escorrer a última gota de dinheiro no bolso dele, mano. E quando eu digo parte disso ser culpa da Toei mesmo, é só você pegar, por exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco Lost Canvas. O Lost Canvas não foi animado pela Toei, ele foi animado pela TMS. E a TMS, a parte do estilo da animação ser diferente da obra principal e do Ômega. O que eu gosto, que eles deixam as armaduras bem mais realistas. Não é aquela armadura... A armadura é de ouro, entre aspas, que ela não é só ouro, é alguns outros metais. Mas a armadura ser coladinha no músculo pra ficar melhor, mais bonito visualmente, é meio incongruente, né? Tem esse ponto também. Mas voltando a falar do pacing, o pacing da obra é completamente diferente. Ah, mas a obra é menor porque ela só tem 2 temporadas. Que isso é um crime, porque Lost Canvas é bom pra cacete e não vendeu no Japão. Você acha que se Lost Canvas fosse adaptado todo o conteúdo do mangá, ele venderia bem? Cara, eu acho que sim. Porém, no contexto atual, hoje em dia, eu acho que... Não, sim e não. Sim e não, porque eles perderam o timing. O timing já passou. Sim. Quem é fã da obra Já leu o mangá. Sim. Quem não leu até poderia sim acompanhar a nova temporada. Eu mesmo que já li o mangá 2 ou 3 vezes acompanharia a animação. Mas a questão é, eles não vão conquistar mais público. Ah, mas eu acho que algumas lutas ali ia gerar um hypezinho, tá? Algumas lutas gerariam um hypezinho. Eu gostaria de ver pra caralho a luta do Déftero com Aspis. Pô, eu queria ver o Regulus descendo o cacete no Radamante. Não, aquilo ali é simplesmente cinema. Pra quem não sabe, cara, na reta final já da obra, eles fizeram basicamente umas 12 casas, só que da versão de Hades, e um pouco reduzido, que são os templos lá dos satélites, ou algo assim. Em uma dessas lutas, simplesmente a gente vê o Regulus, o Cavaleiro de Leão daquela época, enfrentando um dos 3 vezes do inferno, Radamante. E naquela luta, o Regulus simplesmente, ele sempre foi tratado como um prodígio, ele era de fato um prodígio, e o cara simplesmente usa a exclamação de Atena sozinho, e como se não bastasse, a exclamação do Zodíaco, um golpe que até então a gente nunca tinha visto. E aquela cena é incrível, cara. Pra mim, aquela cena é de longe a melhor de todo o Lost Canvas. A melhor de todo o Lost Canvas, você acha melhor que o Card deixando o Radamantes praticamente paralítico?
Cara, olha, pra ser sincero, eu não sou fã dos Cavaleiros de Escorpião. Mas o Cardia é, de longe, o melhor de todos. É que o Milo também é meio... Pô, não faz nada. Porra, e a Sônia também nem era Cavaleiro de Escorpião, pelo amor de Deus. É. Mas, cara, aquela cena, todo aquele contexto do Cardia com o Degel no fundo do mar lá pra ver a questão de Poseidon. Cara, aquilo ali, o contexto daquilo ali é muito bom. E a luta deles é sim muito boa, mas eu ainda fico com a luta do Herald, não tem como. Aquela luta é muito boa, não dá não, mas fazer a exclamação de Atena sozinha, né, velho? Caraca, não é só a exclamação de Atena, é a exclamação de Atena e a do Zodíaco. Aquilo ali é simplesmente incrível. E se o Radamante não tivesse bufado com o sangue de Hades, ele teria... Sem sombra de dúvidas. Mas, falando de obra moderna, você chegou a assistir o filme que tem... Não é live action, é tipo 3D, A Lenda do Santuário? Cara, eu assisti, foi bem no lançamento, graças a Deus não foi em cinema. Eu, na verdade, eu nem lembro se chegou a lançar no cinema. Eu não lembro também. Mas eu tenho uma falsa memória de que lançou assim. Mas, cara, eu não consegui gostar em nada daquela adaptação, daquela animação. Nada. Pô, eu gostei, cara. Eu vou ser sincero, eu não lembro de muita coisa. Eu não lembro de quase nada, pra ser sincero, porque já tem muito tempo. Mas eu sei que quando eu vi na época, olha, não deu. Uma das coisas que o pessoal que assistiu reclamou que fizeram um Milo de personagem feminino, mas o Milo na verdade é tão sem graça que nem senti muita falta dele. Cara, foi o Milo que fizeram isso. Eu jurava, eu Sim. tinha outra falsa memória de que tinha sido o Shun. Não, o Shun foi no da Netflix lá, se eu não me engano. Favoritos de cada um. Qual a sua saga preferida de todas as obras? A saga Hades, com certeza. Por quê? Cara, eu acho que é um pouco de saudosismo da minha parte, mas quando eles chegam ali no inferno e tem aquelas lutas ali, principalmente o Canon contra os três juízes, que chega o Ikki ali, cara, ali é a minha parte favorita. Muito boa. No meu caso, eu acho que eu ficaria mesmo com a saga das 12 casas. Embora eu tenha um apreço muito grande pela saga de Asgard. Aquela questão, toda a construção narrativa da parte das 12 casas é onde a gente vê ali o começo da fórmula do Cavaleiro do Zodíaco. Aquela corrida contra o tempo inicial. Quando a gente tem a Saori morrendo, quando tem... como se fosse uma boss fight a cada luta. Sim. Porque eles não são Cavaleiros de Prata, até porque os Cavaleiros de Prata são uma merda, com todo respeito. Tinha que cortar os cabelos de prata, cara. Cara, que... sei lá, Algum mano. cabelo de prata faz alguma coisa que preste? Porra, eu gosto do Algol de Perseu. Ele fez o Shiryu ficar cego. O Aí- Shiryu fica cego pra derrotar ele. Mas o Shiryu fica cego, aí depois ele volta a enxergar, aí depois fica cego de novo. Porra, mas daí o cara fez alguma coisa, ele cumpriu o papel dele. Não, Você sim, tem sim. que pensar Tá. em como a vida do Shiryu Aí ficou arruinada por causa da luta com o Algol de Perseu. Perdi no argumento. E tem também o Capela de Auriga, porque por mais que ele tenha tomado uma coça pro golpe fantasma de Fênix do Ikki, aquela cena é muito boa. É muito bom você ver ele apanhando, ele sofrendo mentalmente, brutalmente, pelo golpe fantasma de Fênix. Qual personagem te marcou logo de cara? Logo de cara, o Ikki quando ele chega, ele tem a presença, né? É o primeiro farmador de aura dos animes. O Superman do Henry Cavill não seria nada se não tivesse aparecido o Ikki na indústria. Com Me certeza. desculpem. Zack Snyder, o sonho dele é ter um Ikki pra botar no filme da DC. Com certeza. Cara, eu já diria que o meu personagem desde o início sempre foi o Yoga, cara. Eu sempre gostei muito de personagens com O vozeirão do dublador, né? Pô. Não, a voz do Francisco Bretas é simplesmente extraordinária. Mas a questão mesmo do personagem, a construção do personagem é muito boa. Eu sempre gostei muito de personagens com poderes de gelo. Dito isso, Sub-Zero melhor do que Scorpion, tá? Ai, mano, a gente vai discutir aqui.